Olá, estamos começando pela sua TV Diário, Esporte Diário. Você que vai acompanhar todas as informações do mundo esportivo que aconteceu no final de semana e também o que vai acontecer, né? O que vai acontecer no dia de hoje, estaremos informando para você. Vamos falar que a seleção feminina de futebol já está concentrada, foi levada para um hotel para que possa dar toda a tranquilidade para os jogadores devido ao oba-oba na Vila Olímpica. A seleção masculina conseguiu uma vitória importante diante da equipe da Colômbia e pega a Honduras na próxima quarta-feira. Vamos falar do Raio, né, que mais uma vez ganhou os 100 metros e ficou com a medalha de ouro. O Sam Bolt, mais uma vez, tricampeão, né, dos 100 metros das Olimpíadas. Vamos falar também do vôlei feminino, que ontem atropelou a Rússia 3-0. Já o masculino vem de 2 derrotas seguidas e precisa vencer a equipe da França no jogo de hoje à noite, se quiser sonhar com medalha na Rio 2016. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, do Flamengo, a derrota para o Sport, a vitória do Fluminense sobre o América, que é o lanterna da competição, e também a surpreendente vitória do Botafogo diante do São Paulo. O Vasco vai só jogar no próximo final de semana, já que a Série B só começa na próxima semana. Vamos falar também da vitória do Volta Redonda, o único representante do campeonato do Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro da Série D, venceu de 1-0 fora de casa e no próximo domingo joga pelo empate. E a derrota, mais uma vez, do Macaé jogando diante da sua torcida e cada vez mais caminhando, infelizmente, a passos largos para a Série D do campeonato. Fica na zona de rebaixamento depois da vitória de 4-2 sobre que perdeu para o Guarani. E também as informações dos clubes aqui da nossa região. Enquanto o Goitacás se prepara para quarta-feira estrear na Copa Rio, Campos e Americano continuam batalhando firme e forte, sem saber quando vão entrar em campo, valendo 3 pontos para o triangular final da Série B. Ao meu lado, na bancada, Nicolas Abreu, obrigado pela sua companhia aqui. Vamos falar sobre o mundo esportivo no dia de hoje. Olá, Ailton, olá você ligado aqui no Esporte Diário. Um final de semana muito movimentado nos esportes olímpicos e também no Campeonato Brasileiro, né? Inclusive o torcedor do Botafogo está feliz da vida, a vitória no finalzinho, e para não ser diferente, o Botafogo tem que vencer no final, né? Os jogos do Botafogo têm que ser emocionantes. Sofredor o torcedor, né? Até o final. A gente vai comentar isso daqui a pouco e vamos falar um pouquinho também do vôlei feminino, com essa vitória excepcional. O jogo tá valendo a pena ficar até mais tarde para assistir o vôlei feminino, algum esporte, né? Tá certo. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso. Vamos falar sobre a seleção feminina de futebol, que conseguiu a classificação na última sexta-feira, ao empatar em 0-0, mas o Brasil teve várias chances de marcar o gol, mas infelizmente aquele dia que a bola não quer entrar, empatou em 0-0 e nas cobranças de pênaltis venceu por 7-2. 7-6 a Austrália, 7-6. Marta acabou perdendo a sua cobrança, mas a goleira Bárbara fez, fazendo jus ao nome, fez 2 defesas bárbaras e conseguiu fazer com que a seleção brasileira passasse para a próxima fase da competição, a semifinal, e vai enfrentar agora a Suécia, né? Vai um jogo realmente bastante complicado, mas pelo menos o time mostrou que está ligado, todo mundo quando terminou as cobranças de pênalti, um grupo foi abraçar a goleira pelas defesas e outro grupo correu para dar aquele incentivo para a Marta, né? Ailton, já discute-se muito, né, em relacionado ao jogo contra a Suécia. A seleção brasileira feminina venceu a Suécia na primeira fase, né, naquela goleada, né, de 5. Só que existe uma situação, né, como eu comentei aqui na semana passada. Você enfrentar uma seleção na primeira fase é uma coisa. Você enfrentar a seleção, mesmo que seja a mesma seleção na segunda fase, é outra coisa. Isso foi demonstrado no jogo contra a Austrália. Um jogo bem mais difícil do que foi na primeira fase, que foram as partidas na primeira fase. Não é à toa que foi para os pênaltis. Então, contra a Suécia, não vai esperando, né, que vai vencer com tranquilidade, que vão ser mil maravilhas a partida, porque isso não é bem assim. As seleções vão para a segunda fase bem mais maduras relacionadas ao que acontece dentro da competição,
e com isso vão crescendo ao longo da competição. Então, não vamos esperando um jogo fácil contra a Suécia, mesmo com a vitória na primeira fase. Vai jogar toda a responsabilidade, naturalmente, para a seleção brasileira, porque está jogando em casa, diante da sua torcida, no Maracanã, que vai dar um público bem maior do que os jogos anteriores, e vai jogar todo o favoritismo para a seleção brasileira. Né? A Cristiane está fazendo tratamento intensivo para ver se chega à semifinal, para ver se tem condições de jogar a semifinal. Ela que se contundiu, ficou de fora das duas últimas partidas da seleção. A recuperação seria em 12 dias, mas pelo que se fala da possibilidade dela jogar a semifinal, é porque a lesão não está tão grave assim, senão vai ter que ir para o sacrifício, como se diz. Né? Então tem duas jogadoras do Brasil fazendo esse tratamento intensivo para ver se tem condições de jogar a semifinal. Claro que a Cristiane faz muita falta para a seleção brasileira, porque é a maior artilheira da competição, em termos de Olimpíadas, e mais, né, uma referência no ataque da seleção brasileira. E além disso, né, Ailton, você tem a Marta que desequilibra, mas até agora não está conseguindo desequilibrar na competição. E você ter a Cristiane, isso gera para as adversárias uma preocupação ainda maior. Sem dúvidas. Hoje a preocupação é a Marta, claro. Então, se você coloca a Cristiane, isso desequilibra ainda mais. Existe a possibilidade de você conseguir ter uma jogadora que possa desequilibrar dentro de campo. E hoje a seleção brasileira feminina está conseguindo fazer isso, né, de mostrar realmente que tem capacidade de vencer as partidas com o coletivo. Então, se você tem uma jogadora que tem esse potencial ainda mais, isso pode fazer dentro de campo, tem aquele trunfo a mais, né? É verdade. Agora vamos falar sobre a seleção brasileira masculina, que conseguiu uma vitória de 2-0 contra a Colômbia, jogou bem, jogou coletivamente. Agora, se o árbitro fosse de pulso, o Neymar já teria recebido o vermelho, que ele deu uma entrada maldosa. Claro que a Colômbia também, como se diz na gíria do futebol, abriu a caixa de ferramenta e começou a tocar o pé. Parecia, né, não parecia futebol, parecia uma luta em que você só poderia usar os pés, né, para atingir o adversário. Como se diz na gíria do futebol, da cabeça para baixo, era tornozelo, o resto era canela. Os caras estavam batendo de tudo enquanto é jeito. Só que, mais uma vez, o Neymar mostrou que não está preparado para ser o grande líder da seleção. Deu sorte, porque o árbitro foi muito, mas foi muito mesmo complacente com a entrada que ele deu. Depois da reação da briga, que poderia ser mandado expulsos 2, e o árbitro não fez. E aí a seleção já estava vencendo de 1-0, mas poderia complicar sim a vida da seleção brasileira. Que a Colômbia mostrou um bom futebol, mas só ameaçou em poucos lances. O goleiro do Brasil realmente fez só 2 defesas importantíssimas do jogo, claro, no início do segundo tempo. Depois a seleção brasileira conseguiu se acalmar e conseguiu um belo resultado, e agora pega Honduras. Quando a gente fala aqui de individualismo, relacionado a dentro de campo, no aspecto mesmo das 4 linhas, isso vai bem mais além. Algo que você estava comentando, o Neymar não está preparado, e eu vou fazer um gancho aqui relacionado a ele não estar preparado, de uma forma que ele pense coletivamente, porque da forma que ele estava entrando nessa jogada principalmente, ele poderia ter sido expulso, como deveria ter sido mesmo. O árbitro foi super bonzinho, relacionado ao Neymar, mas se ele é expulso, ele poderia ter ocasionado de a seleção brasileira não conseguir até vencer a partida. Tudo bem que estava sobressaindo e tudo mais, mas você gera um desequilíbrio, porque o Neymar é referência. Sem dúvida. O Neymar é referência pela sua qualidade técnica, mas também porque ele é capitão. Então, ele tem que pensar bem mais, sentar ali a bunda dele ali, no vestiário, no intervalo, e começar a refletir a responsabilidade dele como líder. Não, e só isso, que ele poderia prejudicar a seleção brasileira no jogo da próxima quarta-feira. Também. Ou seja, vamos dizer que o jogo já tivesse ganho, 1-0, segurasse a pressão da Colômbia, mas e o próximo jogo? Estaria fora. Então seria uma falta de responsabilidade dele fazer o que ele fez.
Tudo bem que a seleção colombiana, né, já não é mais aquela seleção que está preocupada só em jogar bola, principalmente nos últimos confrontos. Eles, sabe o que eles fizeram? Pegaram o confronto da principal. Foi. E fizeram assim, eu vou irritar Neymar que ele vai sair do jogo. E vai facilitar a vida pra gente. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu o jogo inteiro. Né? Só que depois ele sentou a ideia e resolveu jogar da maneira que deveria. E aí a seleção brasileira conseguiu um resultado importante. Jogo quarta-feira contra Honduras, que eliminou a Argentina. Mas é um jogo que teoricamente, promete, né? Teoricamente é uma seleção mais fácil, mas vamos nos lembrar aí que o Brasil já foi eliminado pela Nigéria. Sem dúvida. A Dinamarca foi eliminada pela Nigéria. Né? A Dinamarca foi eliminada pela Nigéria, 2-0. Então já não tem mais aquele time bobo na competição. Não tem. Né? Vamos falar sobre a seleção, um pacotão só, vamos falar sobre a seleção feminina de vôlei, que ontem deu um passeio 3-0 em cima da Rússia. As duas estavam invictas e com isso o Brasil ficou em primeiro lugar do grupo e vai pegar a China amanhã, jogo às 22h15, né, pegando o Brasil primeiro do grupo, pegando o quarto lugar, né, do outro grupo. E aí tem chance do Brasil de passar, apesar de que a China não vem apresentando um belo vôlei, mas o Brasil tem condições? Olha, pelo momento atual, né, pelo retrospecto da seleção brasileira feminina de vôlei, sim, e também, além disso, por estar suportando bem essa mudança de geração. Né? Já vou até falar um pouco do masculino também, aí se permite. Claro, pega o elevador e sobe. Porque o vôlei masculino não está conseguindo, no momento, encaixar tão bem com as mudanças como vem encaixando a seleção brasileira feminina. Eu não digo porque o Bernardinho não tá conseguindo hoje treinar tão bem, não é isso. Às vezes não encaixa mesmo. O momento da jogadora que entrou nesse momento é melhor do que tal jogador que entrou na situação na seleção brasileira masculina. Isso acontece, às vezes não encaixa tão bem na Olimpíada, mas encaixa bem no amistoso, né, no Grand Prix. Então, no momento é isso que está acontecendo. É perceptível que no momento a seleção feminina está conseguindo evoluir bem mais com as mudanças do que a masculina. Então, e é aquela evolução, né? Eu tenho uma hora que, por exemplo, é um ciclo, né? O vôlei feminino vem num ciclo muito bom, mas vai ter um momento que vai decair. Claro, sem dúvida. Ninguém consegue ficar soberano sempre, né? Assim como o masculino também está passando por essa reformulação. Então, acho que pelo ciclo ainda estar numa evolução, né, como os esportes coletivos geralmente têm mais essa parte do ciclo, né? Uhum. Então, acho que a gente tem mais possibilidade de conquistar a medalha de ouro com a feminina do que com a masculina. Mas vamos ver, de repente a masculina também consegue, mas por esse ciclo ainda não ter se fechado, acho que a possibilidade é bem maior. Vamos falar que o jogo da seleção brasileira masculina hoje, às 22h15, contra a França, e só a vitória interessa se quiser continuar sonhando com medalhas na Rio 2016. Vamos fazer a primeira parada do nosso programa e já voltamos com muito mais aqui pela TV Diário, no seu Esporte Diário. É um instante só e já voltamos.